Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Ih, rapaz, não sei o que é aqui. Eu não sei porquê, mas tá normal. O teu som tá normal, a imagem tá... Bom dia, na paz. Desculpe o transtorno, eu estou sem retorno. Não fiquei sabendo se tinha som ou não tinha, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos fazer a nossa escola. Amém? Bom dia, na paz. Deus abençoe a todos. Vamos orar para pedir as bênçãos do Senhor sobre essa programação. Amém, queridos? Nosso Deus e Pai, estamos iniciando esta aula, Pai. Os transtornos são normais, mas ajuda-nos na transmissão dessa aula. Capacita este pequeno servo. Prepara o teu povo para receber também, ó Deus, a tua palavra, que ela seja abençoadora para a vida deles, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, que sejam as tuas mãos sobre nós e a tua graça também, Pai. Eu oro entregando em tuas mãos, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos lá, vamos ao nosso louvor de abertura, que hoje atrasou um pouquinho, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? 545 do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor com este louvor. Meu computador parece que está travado, mas eu vou conseguir, em nome de Jesus.
Bem, queridos, vamos lá. Bem lento, mas eu consigo. Agora já estou vendo aí os retornos, graças a Deus. Aí sim, agora está certinho. 545 do cantor, vamos abrir e vamos adorar o Senhor com este louvor. Eu estou aqui precisando dar uma caprichada no meu computador, que ele está negando muito fogo, mas a gente consegue, amém? Agora eu estou vendo, seu retorno aí. Está ótimo. Vamos ao louvor, 545, já estou abrindo aqui. Só estou esperando o louvor e nós já vamos estar iniciando com o 545 do cantor cristão, que é o nosso hino de abertura. Amém? Só um segundinho, deixa ele aparecer aqui. Deus abençoe a todos. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvidos de Cristo, em favores reais alcançar. Oh, vem, sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre no estudo arquiteto, muitos frutos possamos colher. Ah, vem, sempre na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Vamos tratar de um assunto deveras importante. O nosso tema da nossa aula de hoje é nomeado para as tribulações. Jesus foi contundente, quando deixou seus discípulos alertados. Está lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. Mas ele começa assim, essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos lá, o nosso tema está em 1 Tessalonicenses, é a nossa aula, capítulo 3, do verso 1 ao 13. Abre a sua Bíblia aí, vamos ler. Por isso, não podemos esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Aqui é ele, já no término do capítulo 2, fala. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar
e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor, porque que ação de graça poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Está aí, é o texto que nós lemos da carta de Paulo, não é, aos Tessalonicenses, e essa carta está exatamente tratando da volta de Cristo, não é? Porque o Senhor deu sinais precursores da sua volta, que era para acender nos cristãos, nos seguidores dele, o momento de aflição, de lutas e de provas que nós passamos, e que em tudo isso Deus não nos deixa sozinhos, está sempre conosco, né? Mas nisso tudo precisamos ter a nossa fé sempre viva, porque nós não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos e confiamos, não é? Vamos lá. No texto de 1 Tessalonicenses 2, 17 a 20, Paulo expressa seu profundo amor pastoral e saudade da igreja, descrevendo-se como um pai órfão, temporariamente devido à separação física forçada por perseguição. Ele menciona que Satanás impediu seu retorno, mas reafirma que os tessalonicenses são sua alegria e esperança e coroa na volta de Jesus, destacando a conexão espiritual. Paulo expressa o seu profundo cuidado pastoral ao enviar Timóteo a Tessalônica para fortalecer a igreja perseguida. Timóteo traz boas notícias de que os tessalonicenses permanecem firmes na fé e no amor que o consola, não é, Paulo? Bom, o capítulo encerra com uma oração por amor crescente e santidade diante da vinda de Jesus. Então está aí essa parte introdutória, né, que nós estamos lendo para vocês, que é o capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Então, o nosso título, como dissemos, nomeado para tribulações, né? Vamos lá. Há um encontro para a tribulação. Vamos lá. No verso 1 a 3, Paulo enviou Timóteo para os Tessalonicenses. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Ele estava trabalhando em Atenas. É ali que ele teve a oportunidade de conhecer, né, a religiosidade dos atenienses. Eles tinham lá, na sua cidade, diz que tinha mais deuses do que habitantes. Eles tinham 30 mil deuses e eles não tinham 30 mil habitantes. A religiosidade deles era grande, mas só tinha um que Paulo pôde pegar para pregar para eles,
porque com medo de algum Deus eles terem esquecido, eles colocaram o Deus desconhecido. E ali Paulo fez a sua pregação, mas vamos aqui, eu só estou dizendo aonde Paulo escreveu, né? Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Assim, enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Porque, querido, nós estamos num mundo, ou num sistema, não é? Porque eu já expliquei os três mundos. O mundo criado, aquilo que Deus criou, o céu, a terra e tudo mais. Depois nós temos a humanidade, que é o mundo chamado de humanidade, e o sistema. Esse sistema que governa, esse sistema que domina, esse sistema que jaz no maligno. E o maligno consegue, né, às vezes, atrapalhar a vida do cristão se ele não estiver vigilante. Daí a recomendação de Paulo, que eles estejam firmados. E quando ele envia Timóteo é para ver como é que ele estava, porque a pressão era muito grande naquela época, né? Continuando aqui, vamos lá. Enviamos Timóteo para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Por que a fé? Como está lá no livro de Hebreus 11:1. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê. Em outro texto assim, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. O que nós precisamos de estar muito atentos é sobre o viver pela fé. Mas para você viver pela fé, primeiro, você vai ter o hábito da leitura da palavra. Mas ler a palavra não como um livro de informação, de instrução, mas como algo que vai te guiar. Como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós encontramos aqui as instruções que vai nos manter exatamente fortalecidos na fé. E uma vida de oração. Porque oração é o meio que temos para entrar em contato com Deus, não é? E é muito bom quando nós estamos sozinhos num canto. Ele disse, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu Deus. É muito bom nós termos o hábito de quando acordarmos, primeira coisa é orar a Deus, pedir pelo nosso dia, pela nossa família, enfim, pedir a proteção, a direção e a graça de Deus. A oração é uma arma poderosa para nós. Nós não podemos esquecer disso. Então, para alimentar a nossa fé, como é que é alimentando? Assistindo entretenimento? Entrando em conversações que não edificam, lembrando da vida dos outros ou problemas alheios? Quando você lembrar de alguém que está fraco, é orar por ele. Não é sair comentando a fraqueza de ninguém, não. Porque se você não alimentar o homem espiritual... Porque nós temos aqui, olha para o pastor Gênesis, vai fazer 80 anos agora, 6 de maio. Imagina, dentro desse homem tem uma natureza. Essa natureza, o que disse Paulo, bem que eu quero não faço, mas o mal não quero estar sempre diante de mim. Quem me livrará deste corpo de morte? Então está em nós. Como nós fazemos para vencer esse que nos chama para viver uma vida? Porque ou você anda no Espírito de Deus, como está em Gálatas 5, né, 16, o Espírito, ou você anda na carne. A carne é exatamente essa tua natureza, não é? Para fazer a vontade de Deus, você tem que estar no Espírito de Deus. Andai em Espírito, como está lá, e não cumprireis as concupiscências da carne. Então Paulo tinha pregado o evangelho para eles, mas agora ele estava distante. Então agora ele manda Timóteo para ver como eles estão vivendo. Aliás, serve de exemplo para nós como estamos vivendo. Estamos envolvidos nesse sistema modernista que está aí, não é? Que tudo mais fácil, e mais fácil também está em se afastar de Deus, não é? Então, como é que você se alimenta? Tem que se alimentar da palavra, da oração e mais, e da santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o cuidado de Paulo com os irmãos de Tessalônica é ver como eles estavam, né? Então, por isso ele disse, enviamos Timóteo para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. No capítulo anterior, Paulo explicou o quanto ele queria estar com os tessalonicenses durante o seu tempo de provação. Está lá em Tessalonicenses 2, 17 e 18. No entanto,
Como Paulo não podia estar com os próprios Tessalonicenses, ele fez o melhor a seguir. Ele enviou o seu companheiro de confiança e companheiro de trabalho, Timóteo, para eles. Achamos por bem permanecer sozinho em Atenas. Para o bem dos Tessalonicenses, Paulo estava disposto a permanecer sozinho em Atenas. Custou-lhe algo enviar Timóteo aos Tessalonicenses. Ele achou por bem pagar esse custo. O nosso irmão e cooperador de Deus, interessante essa palavra cooperador, né? Porque de fato todos somos cooperadores de Deus. Quando você se dispõe a orar por uma pessoa, você está cooperando com Deus. Quando você se dispõe a visitar uma pessoa, você está cooperando com Deus. Quando você está na igreja orando, buscando, você está cooperando, não é? É tão importante. Tem pessoas que abandonam os cultos. Não, estou cansado, estou doente, amanhã vou ter que trabalhar cedo, no outro dia levanta e vai trabalhar. Amém. É seu dever. Mas se você não buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas não te serão acrescentadas. Mateus 6,33 está lá, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer ir bem na escola, no trabalho, no casamento, na sociedade, em tudo? Busca o reino de Deus, bota na tua cabeça, primeiro porque eu sou um cidadão do céu, não é? Eu vou morar, daqui a pouco eu estou com ele lá, não é isso? Louvado Deus Senhor. Então está aí, a palavra designa antes que presta um serviço de algum tipo a outro, ele fala do servo em relação ao seu trabalho, enfatizando sua atividade de servir. Originalmente a palavra designava o serviço de um garçom de mesa, daí veio o serviço humilde de qualquer tipo, né? Era frequentemente usado pelos primeiros cristãos para dar expressão ao serviço que eles habitualmente prestavam tanto a Deus como aos homens, não é? Porque alguém disse, eu sou homem de oração, de jejum, de consagração. E o que você tem feito pelo teu próximo? Nada? Pois muito bem, todo o seu revestimento, tudo que você recebe na casa de Deus, você está se preparando para nas mãos de Deus ser um instrumento para ajudar o teu próximo, que essa é a nossa missão, amém? Para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Paulo queria que Timóteo fizesse duas coisas aos Tessalonicenses, fortalecê-los e dar-lhes ânimo, porque quando você chega na casa de Deus com o coração cheio de Deus, né? Porque ali é lugar de nós darmos e deixarmos Deus nos usar, porque se eu vou para o púlpito pregar, mas não estou cheio de Deus, eu vou ficar falando da minha mente ou da mente dos outros, não é? Mas se eu dou lugar ao Espírito Santo, então o Espírito Santo vai trabalhar. Você chega na igreja, Deus te dá uma visão, Deus te dá uma revelação, é para a edificação da igreja, é para a edificação do povo, porque a igreja ela tem a sua parte sobrenatural. Hoje nós estamos vivendo um dia de muita informação e pouca revelação. Foi um colega que disse isso e é verdade, não é? Pegamos informação aqui e ali, enchemos o povo de informação. E a revelação, e o que Deus tem para falar para eles, que vai falar exatamente na necessidade deles, aquilo vem da sua comunhão com Deus, da graça de Deus, por seu intermédio. Amém, querido? Ambas são necessárias, mas o fortalecimento vem em primeiro lugar. O dar ânimo só pode realmente vir depois que estivermos fortalecidos na direção certa. Caso contrário, o ânimo não nos é dado. Precisamos da direção de Deus, da revelação de Deus. Aqui está a revelação de Deus, que é a palavra. E a unção vem de Deus. Mas entre a palavra, Deus dá uma palavra para alguém. Você está pregando, você está cantando, deixa Deus te usar para falar com o seu povo. Amém, querido? Quando Paulo enviou Timóteo aos Tessalônicos, não era tanto para inspecionar a igreja lá, mas para ajudá-la, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Porque nós temos lutas. Quando o Tiago diz aqui no seu capítulo 1, é difícil de se entender essa palavra de Tiago, mas fica fácil se nós estivermos no Espírito. Olha o que ele disse, meus irmãos, estou lendo Tiago 1:2, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência.
Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Então ele disse, então quando as lutas vêm, as provas vêm, vamos ficar olhando para Jesus, não é? Eu sempre trago a figura de Jó, porque Jó entrou numa luta que nenhum de nós tem condições de entrar, queridos. O homem tinha 10 filhos, morreram os 10 filhos num dia. O homem era o mais rico da cidade, ficou o mais pobre. O homem era um homem saudável, virou um homem doente. Que mais que esse homem teria para glorificar a Deus? Em tudo ele glorificou o Senhor. O Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele chegou a dizer, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Então, queridos, é uma fé tremenda e nós precisamos colocar nossa fé, olhar para o Senhor em todos os momentos de dificuldades. Então está aqui, né? O ministério de Timóteo os ajudaria a suportar suas dificuldades atuais. Sem uma boa compreensão da verdade sobre o lugar do sofrimento na vida do crente, corremos o grande perigo de sermos abalados em nossa fé. Mas espera aí, eu estou servindo a Deus, agora está dando tudo errado, fiquei desempregado, fiquei doente, que é isso aí? Vai para o teu canto e diz, Senhor, me ajuda a passar pelo vale. O Senhor não livrou o povo do Mar Vermelho, mas os fez atravessar no meio do mar. Não é fácil. Luta não é fácil, meu irmão. Prova não é fácil. Mas se você estiver firmado no Senhor, você vai passar a sua luta e sua prova cantando. Por essas tribulações, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Paulo queria que os tessalonicenses soubessem que o seu tempo de sofrimento atual estava sob o controle de Deus. Está aqui, ó. É bom a gente abrir a Bíblia e ler com vocês, né? 1 Coríntios 10, versículo 13. O que diz aqui? 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação ou provação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará ser tentado, ser atribulado, acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. A tribulação vem, a tentação vem, a guerra vem, a dificuldade vem, mas não esqueça dessa palavra. Deus está no controle de todas as coisas. Você só morre se Ele deixar. Amém? Aqui está um homem que já teve desastre, quem olhou para o meu caso e disse assim, sobrou alguém vivo? Oh, homem aí, não teve nenhum arranhão. Porque minha vida está nas mãos de Deus, a sua vida está nas mãos de Deus. Ele cuida de você. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que o teme e os livra. Amém, queridos? Precisamos entender nisso. Alguns acreditam que os cristãos não devem sofrer tribulação e que Deus quer nos ensinar somente por sua palavra e não através de julgamento ou tribulação. Queridos, eu não vou questionar com essas pessoas que a palavra é tudo na nossa vida, mas ela permite provas. Quer mais provas do que as que Jesus passou, que Paulo passou? Não é verdade? Esses homens, se fossem olhar para suas dificuldades, tinham desanimado. Ah, não está dando certo, então Deus não me enviou. Calma lá. Faça tudo na direção de Deus com essa convicção. Para quando a luta vir, você olhar, o Senhor sabe. Eu já teve tempo de eu dizer, agora minhas forças terminaram, Senhor, é você. E Ele desce, porque Ele nunca nos deixa sozinho, né? Então está aí. É verdade que existe um grande sofrimento que poderíamos ser poupados simplesmente obedecendo a palavra de Deus. E Deus quer nos poupar esse sofrimento. No entanto, o sofrimento foi suficiente e bom para ensinar Jesus. Vamos lá, Hebreus 2:10 destaca que Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, tornou Jesus o autor da salvação perfeito através do sofrimento para conduzir muitos filhos à glória. Você não entende a prova e a luta, mas vai para os pés do Senhor, não busca auxílio humano não, porque nesse auxílio humano vem conselhos completamente distorcidos da vontade de Deus.
Este versículo mostra a necessidade divina de Jesus de sofrer para salvar a humanidade. Hebreus 5:8 afirma: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Aleluia e glória a Deus. Sofreu, pagou um preço. Muitos santos estão na glória com o Senhor hoje. Por quê? Porque Jesus pagou o preço, expiou as suas culpas. A porta está aberta, por isso a grande necessidade de nós levarmos essa palavra, vivermos essa palavra, porque só essa palavra pode gerar fé, e só a fé pode levar as pessoas à salvação. Se crer e confessar, é salvo. Este versículo destaca que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, submeteu-se à experiência humana, ao sofrimento, para validar sua obediência e tornar-se autor da salvação eterna. Portanto, é bom suficiente para nos ensinar. Deus ensina ao crente a perseverança, a obediência, como consolar os outros, e uma comunhão mais profunda com Jesus nas provações. Quando a luta for forte, que você não aguenta, desce diante de Deus, dobra o teu joelho, sozinho diga: Senhor, me ajuda. Não pede para tirar a luta, pede me ajudar para eu vencer. A luta vem para provar. Mas se você vencer, você é aprovado. Oh, Deus! E quando Deus te manda uma luta hoje, está te preparando para uma batalha amanhã, porque essa luta de hoje vai fazer você lembrar de que você foi socorrido, foi abençoado, e você passa na outra batalha sabendo que aquele que está com você, que não te deixa sozinho, foi a promessa dele: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Alguns acreditam que o único tipo de tribulação que um cristão deve experimentar é a perseguição. Alguns acreditam que a tribulação significa que Deus está zangado com o crente. A verdade é que a tribulação significa que Deus nos ama o suficiente para dar o melhor quando podemos desejar apenas o que é fácil. Ele quer te preparar para as grandes lutas e batalhas. Eu fico olhando os crentes primitivos, por exemplo. Qual era a mensagem dele? Jesus ressuscitou. Ele viu Jesus dele morto, dilacerado, não é? Tiraram o corpo dele da cruz, botaram, não é, no sepulcro. Depois ele viu Jesus, né? Aleluia, vivo, mostrando para ele: eu estou com vocês. Aquilo deu uma fé, uma convicção. Daí a necessidade que eu sempre digo e repito: você tem que ter uma experiência com Deus, porque o Deus da Bíblia, o Deus que esse livro registra, é o Deus de hoje. Mas você não vai ver Deus sentado na sua sala comendo pipoca e se entretendo, não. Você vai ver Deus nas batalhas. Ananias, Misael e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, que esse não é um nome pagão, eu quero o nome deles, não é? Que são nomes reais. Aonde que eles estiveram com o Senhor? Na fornalha. Mas como é que eles caíram na fornalha? Eles foram contundentes. Nabucodonosor disse que eles adorassem, e eles disseram: olha, rei, nós não vamos adorar a tua imagem. Ele disse: não vai? A fornalha estava captando de quente. Aumenta a caloria. Aumenta 7 vezes mais. Porque esses meninos desafiadores vão torrar. E ficou lá assistindo. Ele queria ver os meninos torrando lá dentro daquela fornalha. Ficou lá no visorzinho que ele tinha para assistir as vítimas dele sendo, vamos dizer assim, destruídas. E quando ele ficou lá olhando, de repente, o que eles viram? Eu vou dizer o que eles viram. O que eles viram foram 4 homens. Os soldados dele, que abriram a porta para lançar, eles morreram queimados na hora. E amarrados. Eles caíram lá totalmente soltos, andando como quem anda no ar refrigerado. Estava calor lá onde Nabucodonosor estava. Lá onde ele estava refrigerado. Ou como é que a presença de Deus faz nas nossas vidas, nas grandes provações. Se cremos, porque eles ali mostraram que creram. Eles mostraram que creram. Não é dizer que crê, é crer. E você só pode mostrar que confia nas grandes lutas, nas grandes provas. O Senhor está comigo, estou em paz. Mas olha aí, deixa eu com Deus.
eu sei o Deus que eu sirvo. Ele sabe até onde eu suporto essa prova. 10:13 de 1 Coríntios. Justo é o Senhor, não vai deixar não, querido. Quando você não suportar mais, vem a intervenção divina e o nosso Deus é maior. Não tem poder no mundo que possa enfrentá-lo, porque o próprio inferno, Satanás e os demônios estão debaixo do domínio de Jesus. Olha o que ele disse, não é? A chave da morte do inferno está nas mãos. Sabe o que quer dizer chave? É domínio. É domínio. Ele domina sobre o inferno, sobre Satanás, sobre os demônios, sobre as forças, seja o que for, está debaixo das mãos do nosso Deus. Você crê nisso? Se você crê, avance fazendo as coisas certas. Não é querer dizer, não, meu Deus é muito forte, eu vou fazer o que eu quiser. Não, Senhor. Se vós estiverdes em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir tudo, eu vou fazer. Mas tem que estar a palavra ensina, a palavra corrige e te dá direção para você viver como deve viver. Amém, querido? O símbolo do cristianismo é a cruz, não um leito de penas. A frase, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, é o ensinamento central de Jesus sobre o verdadeiro discipulado. Está registrado em Lucas 9:23 e Mateus 16:24. Exige renúncia pessoal, aceitação diária de sacrifícios e fidelidade a Cristo acima dos desejos próprios. Se há uma coisa que estrategicamente Satanás usa, é criar desejo para você se afastar do Criador. Não é? E às vezes você está cheio de culpa, chega na casa de Deus, não se alegra, porque não tem vigiado no que assiste, não tem vigiado no que faz, não tem vigiado no que fala. Não sai da vossa boca a palavra que não seja para edificação, querido. Olha, o homem não será julgado pelo... o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai pela boca. Viu, querido? Então está aí, não é? A tribulação é apenas parte do segmento de Jesus. Portanto, Paulo reconheceu que os cristãos são designados para a tribulação, né? Ao pesquisar todo o movimento cristão, ele via o sofrimento em toda parte como resultado da lealdade à fé. E ele não o concebia meramente como algo a ser suportado. Ele viu Deus governando sobre todos e sabia que este caminho de dor era um caminho divinamente ordenado. Quem fala isso é Morgan. A coisa é muito séria. No mundo tereis aflições. Então o que você tem que fazer? Quando você vê uma coisa muito difícil para ser feita, diz, pai, eu agora estou na missão. Eu tenho que fazer essa missão, essa obra. Isso aqui é uma missão para mim que tu me deu. Dá força para eu suportar. Amém? A tribulação nunca deve surpreender o cristão. Quando estávamos com vocês, dizia Paulo, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos. Quando Paulo estava com os Tessalonicenses, apenas alguns meses antes de escrever esta carta, eles advertiu que seriam perseguidos. Embora estivesse com eles apenas algumas semanas, ele os ensinou sobre o lugar do sofrimento na vida cristã, que seríamos seguidos, né? Que seríamos perseguidos, Na parábola de Jesus sobre os solos, está lá em Mateus 13, 1-23, ele descreveu a maneira como alguns caem quando a tribulação ou perseguição surge por causa da palavra. Jesus disse, quando a tribulação surge, e não se a tribulação vem. A fé do cristão será testada. Paulo sabia disso e, como bom pastor, advertiu os Tessalonicenses. Veja que essa carta e esse capítulo, ele está exatamente despertando os cristãos, e você e eu temos que estar despertados também, porque os dias estão se apertando, a igreja já começou a ser comprimida, não é? Há muita perseguição à igreja velada, não está muito clara, mas a liberdade não está mais como antes,
Quanta coisa está acontecendo, queridos, e nós temos que nos apegar com Jesus, não fica procurando artifício para poder você sobreviver, não. A tua sobrevivência é o Senhor na tua vida. A urgência de Paulo enviar Timóteo para os Tessalonicenses, por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês. Ele estava ali, mas estava preocupado com os Tessalonicenses. A fim de que o tentador não seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Imagina o trabalho que ele teve para aquela igreja ser aberta, né? E agora ele estava preocupado, mas glória a Deus que o Senhor está com o povo. É isso que nós, colegas pastores, precisamos fazer, levar o povo a Cristo, não é? Porque quando Jesus aqui esteve nos seus 3 anos e meio de discipulado dos seus discípulos, ele fez os seus discípulos conhecer Deus, ver que Deus estava com eles e que ele iria embora, mas eles estariam aqui como de fato estão e somos resultado dos trabalhos deles. Vamos lá. Não suportando mais. Paulo mal podia suportar o pensamento de que a fé dos Tessalonicenses poderia desmoronar sob esta época de tribulação. Então enviou Timóteo para verificá-los e para ajudá-los. As atividades missionárias subjugadas de Paulo em Corinto, antes do retorno de Silas e Timóteo, está lá em Atos 18:5, parece indicar que Paulo estava profundamente deprimido por causa da pesada carga de suspense e incerteza contra o resultado de sua missão em Tessalônica. Então ele, vendo a luta que ele estava enfrentando, ficou inseguro, não é? É natural, e ele queria saber. Então tá lá, a fim que o tentador nos seduzisse. Paulo reconheceu que o tentador, ou seja, Satanás, queria explorar esta época de sofrimento. É isso aí. Quando nós estamos na prova, vem aqueles pensamentos que são as setas, os dardos inflamados, que querem te levar a desistir, a desanimar. Olha para Jesus, tira os olhos das provas e das lutas, Paulo. Eu espero no Senhor, minha confiança está no Senhor, o Senhor é minha força, louvado seja o nome do Senhor. Como o caso de Jó, Satanás quis tentar os Tessalonicenses de desistir, tornando inútil o nosso esforço. Se os Tessalonicenses vacilassem em sua fé, Paulo consideraria seu trabalho entre eles como tendo sido inútil. Na parábola do solo de Mateus 3:23, Jesus descreveu a semente que murchou sob o calor das provações. Se os Tessalonicenses murchassem, o trabalho árduo de Paulo como fazendeiro entre eles não teria nascido nenhuma colheita. Paulo fez algo para evitar que os Tessalonicenses caíssem sob sua tribulação. Ele enviou Timóteo a eles, porque aqueles que estão em tribulação precisam de ajuda de outras pessoas piedosas. Mas tem que ser uma pessoa de fé, queridos, porque às vezes você vai conversar com uma pessoa que não tem fé, ou que não tem uma experiência com o Senhor, e ela está toda embaraçada também. Então tem que ser um homem, uma mulher. Não vá para a igreja para dar um testemunho de derrota. Ah, irmãos, lá na minha casa está tudo ruim, meu marido ficou desempregado, minha esposa está doente, meu irmão, conte a bênção. Vou lembrar do saudoso Davi Miranda, conte a bênção, meu irmão. Nós vamos para a casa de Deus para contar a bênção. As provas deixa nas mãos do Senhor. Raramente, estou fazendo 40 anos que estou à frente da igreja de São Miguel Paulista. Pergunta se esse povo, durante esses 40 anos, ouviu o pastor gente chegando, estou passando necessidade. Eu passei prova, mas quando eu passei prova, eu tenho um Deus que me socorre. Eu ia para os pés dele quando eu passava a prova, no outro dia ele resolvia. Porque quem resolve os teus problemas, suas necessidades, é o Senhor. Não é o teu irmão, ele vai te ajudar em oração. A sua resposta vem do Senhor, que tem todo o poder. Vamos lá, o relatório encorajador de Timóteo. Oh, como é bom receber boa notícia, né? Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês. É Paulo falando, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós,
desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Quando Timóteo voltou da sua visita aos Tessalonicenses, ele trouxe boas notícias. Os Tessalonicenses estavam indo bem na fé e no amor, e Paulo ajudou a fazer ainda melhor com esta carta que ele escreveu. Calvino, sobre da fé e do amor, nestas duas palavras ele afirma concisamente a soma total da piedade, que é fé e amor. Tem que amar o inimigo, amar quem nos faz mal. O irmão pisou no meu calo, eu também vou pisar no calo. Não faça isso não. Se ele errou, ele se mostrou imaturo, ele se mostrou fraco. Você quer se mostrar imaturo e fraco ou quer se mostrar um homem de Deus? Então você vai fazer o contrário. Fazer bem ao que nos faz mal e orar pelos que nos caluniam e nos perseguem. E orar para que Deus os renove. Porque a nossa vitória não é a queda da pessoa errada, é a salvação dela. Todos os que apontam para esta dupla marca estão além do perigo do erro durante a vida. Morre sobre as boas notícias. O verbo que ele emprega é aquele que geralmente é traduzido como pregar o evangelho. Na verdade, este é o único lugar em todos os escritos de Paulo onde ele é usado em qualquer outro sentido. Todos os pastores são lembrados por isto do tipo de relação que deveria existir entre eles e a igreja. Quando as coisas vão bem com a igreja, eles devem considerar-se felizes, mesmo que em outros aspectos estejam rodeados de muita angústia. Jamais, querido, vá para frente contra a prova, contra a luta, contra a desgraça. Eu fico triste quando vejo o irmão contando isso aí. Eu chego e dizer, bom, vou treinar vocês. Conte a bênção, faça isso. Conta que você tem um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Por outro lado, no entanto, se virem o edifício que construíram cair, morrerão de tristeza e sofrimento, mesmo que em outros aspectos haja bom sucesso e prosperidade. Essa é a palavra de Calvino. Bom, ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós. Que alegria, né? A gente ter deixado um legado para as pessoas. Eu espero deixar. Não sei quando, né? O Senhor me recolher, deixar para São Miguel, para esse povo todo que eu conheço, um bom legado. Nunca cheguei aqui, irmão, estou passando necessidade, me socorre, não. Eu tenho um Senhor que me socorre, eu converso com Ele. Agora eu digo, nunca me deixou sem socorro. Glória a Deus. Não é isso? Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós. Timóteo também trouxe a boa notícia de que os Tessalonicenses não haviam acreditado nos rumores viciosos e falsos sobre Paulo. Vamos lá. O efeito da boa notícia sobre Paulo, por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Que alegria, né? Eu confesso, já passei por muitas partes desse país, deste Brasil, e a minha alegria é olhar que por todos os lugares que nós plantamos, os trabalhos que cooperamos, que quem plantou foi Deus, estão prosperando, crescendo, abençoados. Eu fico maravilhado, irmãos, porque é essa que é a alegria daquele que faz a obra de Deus, é ver o bom resultado do seu trabalho. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele, por causa de vocês? Em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados. Paulo escreveu esta carta de Corinto e sua vinda a essa cidade foi marcada por dificuldades. Ele disse de sua vinda a Corinto, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Está lá em 1 Coríntios 2:3. No entanto, desde que Timóteo voltou com boas notícias, Paulo tinha uma força renovada e frescor de vida, pois agora vivemos. Isso fez com que Paulo se sentisse muito melhor, que os Tessalonicenses estavam indo bem. Nunca o servo de Deus é tão cheio de prazer quando vê que o Espírito Santo está
visitando seus ouvintes, fazendo-os conhecer o Senhor e confirmando-os nesse conhecimento celestial. Por outro lado, se Deus não abençoa a palavra do seu servo, é como a morte para eles. Imagine, nós fazemos um trabalho e não vermos resultado. É o resultado que é como se fosse assim, já um pouquinho do nosso galardão. Certo, querido? Alguns acham fácil alegrar-se com a prosperidade material na vida de outros. Mas Paulo honestamente se alegrava com a prosperidade espiritual de outros. A oração de Paulo pelos Tessalonicenses, noite e dia, insistimos em orar, né? Insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. À noite e dia insistimos em orar. Paulo viu boas notícias de Timóteo, não é? Mas não foi suficiente. Ele queria ver o rosto da família da igreja em Tessalônica pessoalmente. Paulo queria a suficiente, né? Paulo queria a suficiente graça de orar à noite e dia, insistindo para que Deus abrisse um caminho para que ele pudesse. Ele desejava voltar e vê-los pessoalmente, que não há nada como contato pessoal, né? Insistimos. Há várias maneiras de expressar o pensamento de abundância e este composto duplo é provavelmente o mais enfático de todos. Isso que fala é morte. E suprir o que falta à sua fé. Em meio a toda essa alegria, Paulo chamou a atenção, oh Deus, está terminando o meu tempo, atenção para que ainda lhes estava faltando, ele queria mais, né? Embora o apóstolo os tenha repetidamente elogiado, ele também estava preocupado em suprir, completar o que faltava à fé deles. Paulo acreditava que sua presença pessoal seria uma ajuda para os Tessalonicenses, ainda que suas epístolas pudessem valer para isso, sua presença pessoal faria mais. Então, queridos, nós ficamos maravilhados de ver a atenção, não é? E o carinho que Paulo tinha pelos Tessalonicenses. O nosso Senhor Jesus, duas pessoas vistas como uma só, que diz, eu e o Pai, né, somos um, disse Jesus. É uma afirmação central de Jesus sobre sua divindade e unidade com o Pai. Então, querido, está aí, preparar o nosso caminho até vocês. Era o desejo de Paulo. Paulo foi encorajado no estado atual dos Tessalonicenses e pelos frutos que o ministério de Timóteo tinha ali. No entanto, ele ainda orava para que Deus preparasse seu caminho até os Tessalonicenses. Isso é muito maravilhoso, não é, querido? E que o Senhor, olha só, para compensar o que está faltando, eles devem crescer e transbordar no amor. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar. Olha só, esta não era uma igreja sem amor, mas eles ainda tinham espaço para crescer no amor, porque o amor é uma marca essencial à fé cristã. Jesus falou do lugar essencial que o amor tem como uma marca identificadora dos cristãos. Transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros. Paulo procurou os cristãos de Tessalônica para mostrar amor uns para com os outros e para com todos. Este amor começa na família de Deus, mas deve ir além. Não só os de casa, mas também os que estão fora do nosso domicílio precisam conhecer o amor de Deus que há nos nossos corações. Jesus disse que o nosso amor é pequeno e superficial se amarmos apenas aqueles que também nos amam. Está lá em Mateus 5, 46 e 47. A exemplo do nosso amor por vocês, Paulo ousadamente se coloca como um padrão de amor a ser, não é, copiado. Devemos viver vidas tão cristãs que poderíamos dizer aos jovens cristãos, amai as outras pessoas da mesma forma que eu amo. Olha que coisa tremenda, né? É se colocar como exemplo, e assim tem que ser. Paulo, como eu sou de Cristo, e
amor de Cristo pela sua igreja, para suprir o que lhes faltava. Eles precisavam de corações fortalecidos em santidade. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né, com todos os santos. Aqui é uma coisa tremenda, quando Jesus voltar com a sua igreja, aqui diz com todos os santos, não é? Que a igreja invisível está no céu. Nós estamos na igreja visível, né? Lá a igreja vitoriosa, quem passou lá já está glorificado. Nós ainda estamos na fase da preparação. Vamos agora à conclusão, queridos. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade. Olhe bem, Paulo sabia que Deus queria que os tessalonicenses estivessem em seus corações fortalecidos, irrepreensíveis em santidade. A ideia por trás da santidade é ser separado do mundo e para Deus. A pessoa genuinamente santa está separada do domínio do pecado e do eu e do mundo, e eles estão separados para Deus. O coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade. O coração deve ser santificado primeiro. O diabo quer que desenvolvamos um exterior santo, enquanto negligenciamos o interior, como túmulo caiado de branco e cheio de morte. Às vezes cuidando tanto do exterior, irmãos, mas esse exterior deve ser cuidado, mas deve vir lá do interior. É no caráter que Deus quer trabalhar. Deus quer que você seja uma nova criatura, porque só com o homem espiritual, né, homem interior, homem espiritual fortalecido, é que você vai se aproximar mais de Deus. Aí é que está, né? O coração deve ser santificado primeiro. O diabo quer que desenvolvamos o exterior santo. Todo mundo vai olhar para mim e vai dizer que eu sou santo. Não é bastante. Enquanto negligenciamos o interior, como túmulos caiados de branco, cheio de morte. Quanto crente que a aparência dele é de santo, mas lá dentro dele está vazio de Deus. Oh, queridos, não aceite isso. Porque você tem que fazer no seu exterior o que transborda no seu interior. Esse povo, dizia Jesus, me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Que coisa, né? Irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque muita gente vai ser apanhado de surpresa. Porque Deus não está aí para a tua aparência, não. Quando Samuel entrou na casa de Jessé, porque Deus ia escolher entre os filhos de Jessé um para ser rei no lugar de Saul, Jessé trouxe todos os filhos dele possíveis candidatos para aquela função. Quando Samuel teve na presença do primeiro, certamente estou diante do ungido do Senhor. Ele olhou, o homem tinha toda a aparência de que era ungido. Deus disse, não olhe para a sua aparência, vocês olhem a aparência, eu olho o coração. Tenho rejeitado, o coração dele não era perfeito. Passou todos os demais, e eles acabaram seus filhos. Aí já disse, está faltando um, mas aquele, quem é aquele? Aquele é o mais novo, aquele, como quem diz, é o desprezado, aquele não é um ninguém. Às vezes você olha para dentro da igreja e diz, esse camarada aqui é um ninguém. E Deus está olhando ele, porque Deus está olhando o valor que ele tem no seu íntimo, naquilo que ele é, porque o caráter dele foi transformado pelo poder de Deus. E quando Jessé mandou trazer Davi, que era vamos dizer, não era aceitável como alguém que pudesse ter essa chance, Deus não vê como vê o homem. Muito cuidado, você que julga pela aparência, e nós somos tentados a julgar pela aparência, porque Deus olha o coração. E quando Davi entrou, brilhou, e Deus disse, é esse. E aí ungiu aquele menino. Quando ele fez o Salmo 23, ele botou, unge a minha cabeça na presença dos meus inimigos. Era a própria família dele. Querido, não basta a aparência, Deus quer o tudo. 29:13 do livro de Jeremias, se a minha memória não me trai. Buscar-me-eis
e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Queridos, a oração de Paulo pelos Tessalonicenses enfatizou 3 coisas que são importantes para cada cristão. Primeiro, ele queria estar com eles para que eles pudessem se beneficiar de sua sabedoria e autoridade apostólica. Olha só, hein? Coisa, né? Louvado é o nome do Senhor. É isso? Por quê? Porque ele via que eles estavam no caminho certo. Você está, eu estou. Como é que estamos diante de Deus? Não é isso? Porque Deus não olha para a tua nem para a minha aparência. Eu posso, aos olhos de você, ser um santo homem, mas e os olhos de Deus? Querido, é com Ele que você vai tratar, é a Ele que você vai se apresentar, é Ele que tem, como Ele mesmo disse, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Amém, querido? Nós vamos agora estar chamando o nosso louvor, que é o 37, né? O 37 do cantor cristão, 137, desculpe, 137 do cantor cristão. Vamos louvar o Senhor com esse cântico, e aí nós já estaremos caminhando para o encerramento. 137, epa, vamos lá, 137 do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor com esse louvor e já estaremos caminhando para o encerramento. Amém? Glória a Deus e glória a Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém, amados, louvado seja o nome do Senhor, Deus abençoe a todos. Nós agora já estamos encerrando a nossa escola, tivemos um pequeno contratempo. No início também não falamos o nome de vocês que estão comigo, mas o Senhor viu. Deus vos abençoe grandemente. Um restante de domingo abençoado. Não esqueça de congregar os cultos presenciais, não é? O culto online. Temos muita alegria em fazer essa escola online, mas às 16 horas estamos na nossa escola presencial, na nossa sede. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe. O nosso culto hoje vai ser dirigido pela União Feminina, que o 4º domingo do mês, sempre a União Feminina que dirige, ela já está com tudo planejado, e vamos congregar às 16 horas a nossa escola, não é? Vamos estudar a palavra agora, não é? Este livro é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus abençoe. Quero dar os parabéns para a nossa igreja do Jardim Mabel. Ontem ela completou 36 anos e não tivemos lá um culto, tivemos um banquete espiritual. Foi uma festa de muita glória. Pastor José Perimates, com toda a sua membresia, está de parabéns. Deus abençoe todos, a sua igreja. Hoje ainda tem lá um pequeno trabalho. Ontem as igrejas estavam presentes, mas hoje o Senhor, que enche e que abençoa a festa, estará lá com Ele, conosco nas nossas igrejas, porque além da onipresença que está em todo lugar, tem o Shekinah de Deus, que é a intervenção de Deus nos nossos cultos, e com certeza acontecerá não só nas igrejas do Ministério de São Miguel Paulista, mas em toda a igreja que invoca o Senhor em espírito e em verdade. Amém?
Estou me despedindo dos irmãos. Logo mais às 18 horas, o nosso culto estará online, você pode assistir, mas não deixe de estar assistindo o seu culto presencial, que é muito importante. Queridos, então vamos conhecer agora os nossos aniversariantes. Você fez aniversário essa semana? Parabéns. Deus te abençoe e multiplique essa data na presença de Deus. E vamos recitar o versículo do aniversariante, que é o Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus abençoe você que fez aniversário, que tudo corra na sua vida na presença do Pai. Amém, queridos? Então, vamos orar para encerrar. Pai, nós te agradecemos porque podemos ministrar esta aula, Pai, como foi a tua vontade. E tira de todos aqueles, Pai, que não estão entendendo o teu trabalhar, e os pés do inimigo ainda estão sobre as suas vidas, como tu me dá uma visão agora. Muitas pessoas, o adversário tem colocado o pé na vida deles, Pai, e esse pé na vida deles quer dizer que eles não estão entendendo a palavra, eles não têm prazer da palavra, mas agora eu estou orando por essas vidas, Pai. Entra com providência, Pai. Oh, Deus, liberta eles, para que volte ao primeiro amor, e voltar ao primeiro amor é Deus da vida deles em primeiro lugar. Ó Pai, para que tenham alegria em ouvir a palavra, e até em pregar a palavra, em viver a palavra, Pai. Porque enquanto esse pé maligno estiver na vida deles, ó Senhor, tu continua me mostrando, eles não vão ter alegria em te servir, também não vão estar preparados para o arrebatamento, Pai. Então eu oro e repreendo em nome de Jesus, que esse mal saia, Pai. Abre o entendimento deles, porque como está na tua palavra, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Isso quer dizer que enquanto o coração estiver fechado, o Senhor está do lado de fora. Mas, Senhor, faz esta obra nessas vidas, Pai. Por tua misericórdia, eu repreendo este mal nas vidas, porque ela está trazendo escuridão para essas vidas, mas o Senhor é poderoso para libertá-los, Pai. Em nome de Jesus, opera o sinal do teu favor, Pai, para a tua glória. Eu oro e já agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus me deu uma visão quando eu orava. Apareceu como um pé preto e aquele pé pisando, e Deus mostrava vidas que não tendo prazer nas coisas de Deus. Você está até na igreja, pode ser até pastor, mas não está vivendo aquela vida com o Senhor, aquela comunhão. Ainda algumas coisas deste mundo, seja o que for, está te separando, mas Deus quer te libertar. Ele quer te mostrar que Ele é glorioso, que enche o vazio das vidas, e que nas mãos dele, você, seja quem for, vai ser um libertador de outras vidas também. Amém? Deus vos abençoe, vos guarde e vos livre do mal. Amém, queridos? Parabéns a todos. Assim nós oramos, e que os aniversariantes também sejam abençoados. Amém? A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Até logo mais às 18 horas, em nome de Jesus.